Fala, trader, seja bem-vindo à aula de apresentação da planilha atualizada. Eu vou trazer para vocês aqui, vocês que vão acompanhar a nossa live aí, tá? Um videozinho bem rápido. Eu vou explicar para vocês, tá? Como que é o dashboard da planilha para todo mundo falar a mesma língua quando for fazer as operações, tá? Nós temos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tem esse dashboard completo aqui, tá? Nesse dashboard aqui, o que nós temos nele, tá? Aqui, ó, desse lado aqui, ó, nós temos todas as informações do dólar. E aqui nós temos as informações do índice, tá? Aqui, ó, eu tenho dólar, abertura, fechamento, máxima e mínima. Aqui eu tenho do índice, abertura, fechamento, máxima e mínima. Aqui eu tenho a vol do dia do dólar e a vol do dia do índice, tá? Deixa eu chegar pra cá. Aqui, ó, só para vocês poderem ver, tá? Então aqui topo e fundo, abertura e última. A última é o fechamento, tá? E aqui a mesma coisa. Aqui, ó, nós temos os ativos do dólar cheio e do mini. E aqui eu tenho o saldo, tá? Esse aqui é o do dia, ok? Aqui nós temos os DIs. Aqui eu tenho a PETAX. Aqui eu tenho quantidade de contratos líquidos do estrangeiro e a quantidade de contratos líquidos do dólar. Qual que é a diferença, Jefferson? Porque a maioria das planilhas, elas pegam o saldo de negociação, tá? Igual nesse caso aqui, ó. Ó, aqui, ó, a minha planilha, ela pega o saldo líquido, saldo líquido, saldo líquido. O que é o saldo de negociação? De um lado aqui, ó, deixa eu fazer o desenho aqui que vai ficar melhor. Aqui é como se fosse o gráfico lá de compra e venda, tá? Quero que vocês imaginem que isso aqui é um book, tá? Um Superdom. E aqui tem a negociação da ponta vendedora e aqui tem a negociação da ponta compradora, tá? Negociação da ponta compradora e aqui a ponta vendedora. A maioria das planilhas pega essa informação aqui, tá? Para mostrar uma quantidade muito grande. Um exemplo, isso daqui, ó, direção do mercado. Nessa direção do mercado aqui, ó, nós temos a quantidade de negociação. Então, o volume negociado hoje na direção do mercado está em 2,2 bilhões. Agora, todas as informações da planilha, aqui, ó, é saldo líquido, tá? Saldo líquido, saldo líquido, saldo líquido. Tudo que está em número aqui é saldo líquido. E aonde que isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar realmente na tomada de decisão, tá? Então aqui eu tenho o saldo dos institucionais e dos gringos. Aqui a mesma coisa. Aqui nós temos o dólar diário, dólar 5 minutos, dólar 2 minutos. Aqui nós temos a tendência dos 5 minutos e aqui nós temos do 2 minutos. Isso aqui, ó, é a barra de agressão, tá? O saldo de agressão e aqui a tendência do movimento. Esse outro aqui, ó, ele é o semanal, tá? Então ele vai pegar a direção da semana. Aqui no índice é a mesma coisa, tá? Aqui nós temos os 5 minutos, o 2 minutos. Agressor, tá? A agressão agora está vendedora no índice. E nos 5 minutos está indefinido. Aqui também diário, 5 minutos e 2 minutos. Aqui nós temos índice mini, Petro, Vale e os bancos. Ah, então nós temos esse dashboard aqui. Eu particularmente gosto de operar nesse daqui, ó. Porque esse daqui, ó, ele eu peguei todas aquelas informações principais para o meu operacional. Um exemplo, eu não uso média, eu não uso tendência do dia, eu não olho essas coisas. Para o meu operacional, o que está aqui é importante, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aí nas lives esse dashboard aqui, a maioria do tempo. Em alguns momentos eu vou mostrar o outro completo, mas na maioria do tempo nós vamos estar olhando esse daqui, tá?
Então aqui, ó, eu tenho os dados do índice e aqui eu tenho os dados do dólar, tá? E aqui, ó, pessoal, tem situações importantes. Aqui, ó, nós temos os contratos negociados e os bancos. Aqui, ó, eu tenho o saldo entre institucionais e os bancos. Isso aqui é o saldo que sobrou entre compra e venda, mostra o saldo. Eu tenho o saldo dos 5 minutos, eu tenho o saldo dos 2 minutos. Essa parte aqui, ó, institucional, agressor ativo, diário. Isso aqui é o seguinte, são os big players, as grandes instituições que fazem de forma a mercado. Aqui, ó, eu tenho o big player institucional, tá? Que pega do diário. Aqui eu tenho o saldo entre eles. Então, o saldo do big player do institucional tá agora no índice, tá negativo, 102 mil contratos na venda, ok? Aqui eu tenho o ativo nos 5 minutos e o saldo dos 5 minutos. Por que que a minha planilha pega essas informações aqui, ó, para mim poder ver regiões, né? Quem estava na live de hoje cedo viu o dólar. Deixa eu colocar o gráfico do dólar aqui para mostrar para vocês. No gráfico do dólar, nós fizemos a venda nessa região aqui, ó, lá na sala, eu mais o Emerson, tá? Nós fizemos a venda aqui, ó. Eita. Aqui, ó, eu fiz a minha venda nesse ponto aqui, ó. Por quê? Porque na hora que chegou aqui, isso aqui para mim era uma região de choque, tá? Deixou esse pavio. Porém, o saldo do dólar aqui, ó, ele tava em 1.3 bi e ele começou a diminuir. Só que o saldo agressor estava em 1.5 bi na venda. Então mostra para mim venda. E o saldo dos 5 minutos e do 2 minutos, eles estavam, o 2 minutos estava em 250 milhões e o 1 minuto estava em 130 milhões. Então, eu vejo a região. Quando esse saldo do 2 minutos e dos 5 minutos, ele começa a ficar contrário ao saldo diário. E eu tenho aqui, ó, as agressões a mercado. Aí aqui pode entrar robô, pode entrar várias coisas, tá? Aí não tem como a gente separar isso. Eu vejo isso daqui entrando contrário à posição do dia, eu começo a ver que está chegando numa região de exaustão. Consequentemente, eu tinha, no outro gráfico que eu estava operando, eu tinha um order block, um fair value gap, perdão, nessa região aqui, ó, tá? No gráfico de 1 minuto. Então lá na sala a gente estava analisando isso e aqui, ó, nós visualizamos, eu, né, visualizei isso daqui. O Emerson, ele fez a entrada dele de acordo com o operacional dele. Eu fiz a minha de acordo com esse fair value gap aqui, ó, tá? No gráfico de 1 minuto. Ok? Quando o preço chegou aqui, eu fiz a minha venda aqui no 60, coloquei o stop de 4 pontos, que estava aqui acima, tá? E saí da operação com 30 pontos, nessa região aqui, porque aqui, ó, eu tinha, no gráfico de 2 minutos, um fair value gap aqui já pequenininho, ó, no gráfico de 2 minutos. Então, fiz a minha venda aqui e saí nessa região aqui, ó, tá? Independente de operacional, tá? Eu tô mostrando para vocês um pouco do operacional, porque vocês vão ver eu conversando lá no grupo. Mas independente de operacional, vamos fazer uma análise do que está acontecendo aqui agora para a gente poder entender junto com a planilha, tá? Um exemplo, o dólar tá caindo. Onde é que eu teria feito a venda nesse dólar? Eu teria feito a venda aqui, ó. Isso aqui era um order block para mim, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, região de venda, tá? Beleza, quem vende rompimento de fundo? Aqui, ó, vamos fazer aqui para vocês poderem entender, vamos lá. O preço vem aqui, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, vamos imaginar que o dólar tá nesse ponto aqui agora. Quem vende rompimento de fundo, perca de mínima. Olha o cenário do dólar, vamos olhar o cenário do dólar.
nós vamos avaliar aqui se está validando. Se estiver validando, uma validação, primeira validação. Nós vamos olhar os DIs para ver como é que eles estão. Aqui. Nós vamos olhar o saldo. Primeiramente, são esses 3 pontos. Aqui nós temos 2 contra 1. Ok? Nesse cenário de agora. Aí eu venho para micro, para ver se está tendo um fluxo de agressão vendedora. O fluxo da micro também está validando a venda. Se fosse nesse ponto aqui, tá? Se fosse nesse ponto. Eu olho aqui agora o agressor ativo. Nós temos o agressor ativo e o passivo. Eu vou mostrar para vocês agora o passivo, tá? O agressor ativo está em 3 bi e o saldo está em 10 mil. Ou seja, eu faria a venda, se eu operasse uma perca de mínima, eu faria a venda nesse trade para colocar o stop aqui. Nesse cenário, igual estava, ok? No cenário de agora, nesse cenário de agora, eu não faria. Por quê? Porque aqui é uma região de que tá muito vendedor aqui, eu sei que tá. O saldo também tá vendedor, só que o preço já veio, né? Então já veio aqui. Então vamos imaginar que eu tô olhando para fazer uma entrada aqui agora, ó. Aí quem opera por médias, vamos colocar aqui. Quem opera por média, tá? Aí eu vou mostrar a base operacional pelas médias, que são as médias mais usadas. Aqui. E 200. Ok, então vamos lá. Eu vou colocar a cor da 200 de roxa. Eu vou colocar a cor da 50 de branco. Eu vou colocar a cor da 20 de azul. E eu vou colocar a cor da 9 de amarelo. Isso aqui é só para a gente poder analisar quem for operar utilizando médias, tá? Utilizando médias e volume, tá? Então vamos lá. O que eu quero, o que vocês precisam analisar para poder ter sucesso aqui com a planilha? Isso aqui, ó. Um exemplo. Tá vindo perder a mínima aqui, ó. Olha só, segurou na 50. Ó. Segurou na 50. Segurou na 9. Médias aqui, ó, de 9 a 50 inclinada para baixo. Aqui, ó, venda e stop aqui. Essa é a base do operacional de quem opera esse padrão de varejo. E tá tudo certo, tá, pessoal? Quem opera esse padrão. Quem vai operar aqui, vai entrar aqui com o stop aqui para poder sair com o alvo aqui. Ok? Nesse cenário aqui agora da planilha, a planilha ela tá tendo o fluxo vendedor, tá? Ó, o diário tá bem vendedor. O mini tá vendendo, só que olha o dólar cheio. O dólar cheio tá segurando o preço. Então, para mim, nesse cenário aqui, se eu operasse esse padrão operacional, eu não faria essa venda, mesmo com todo esse cenário aqui. Olha só, olha o 2 minutos. Tá começando a mostrar pra gente aqui, ó. O que que eu olho, tá? O que que eu olho? Eu olho aqui, ó, saldo dos 5 minutos. No dólar, eu quero que vocês pausem o vídeo depois que eu falar e anotem, porque quem vai operar isso aqui é importante ter, tá? O dólar no 5 minutos. Toda vez que nos 5 minutos o mercado vem numa tendência de baixa, nós estamos analisando aqui, ó, tá 1.5 bi. Toda vez que o dólar chega próximo a 200 a 150 milhões nos 5 minutos. E toda vez que ele chega próximo a 130 milhões no 2 minutos, 5 minutos, 150
2 minutos 130. Toda vez que ele chega nesse cenário aqui, ó, eu começo a olhar que a região é uma região de inversão de fluxo, tá? Aqui tem defesa de big player. Quando esse valor aqui, ó, de 150, ele passa de 200, e esse aqui os 5 minutos passa de 200 e o 2 minutos passa de 150, eu começo a procurar possibilidade de fazer operações contrário à tendência, ok? Por quê? Ele pode dar puxados, igual aquela compra que eu fiz nessa região aqui hoje, ó. Falei para vocês, mostrei lá. Eu fiz a compra aqui, né? Confluenciou com uma média de 200, tá? E o meu stop estava aqui embaixo. Eu fiz a compra aqui por quê? Porque aqui, ó, eu tava com 5 minutos com 200 e poucos milhões e aqui tava com 180 milhões. Então eu fiz a compra aqui. Isso aqui é um order block. Era um order block na hora, tá? E aí o alvo dessa operação era esse Fair Value Gap que tava aqui, ó. Tá? Eu saí da operação nesse ponto aqui porque na hora esse fluxo inverteu. Eu não vou contra o 1 bi. Esse aqui tava em 600 e pouco e foi para 1 bi na hora. Na compra, eu peguei e saí da operação, tá? Não quis continuar, ok? E aí o mercado ainda acabou indo lá no alvo certo, tá? O índice, depois volta esse vídeo e anota esses números aqui, ó. O índice, a mesma coisa. Eu tenho saldo diário, eu nunca vou contra o bilhão, tá? Quando o índice ele chega nos 5 minutos em 250 milhões e quando ele chega no 2 minutos em 200 milhões, eu começo a olhar a região, tá? E aquela região para mim ela se torna uma região de defesa. Quando aqui passa para 350 milhões e aqui passa para 250 milhões, eu começo a entender que tem big player entrando em parceria com outro big player para fazer a inversão de defesa de posição. Isso aqui, pessoal, é a minha análise, ok? Então, você que vai usar a planilha, você tem que tomar muito cuidado. Então, acompanhe, visualize, não entre na loucura, tá? Salvem esses números aqui, pause o vídeo para vocês poderem olhar. Eu nunca entro contra o bilhão no saldo do diário. Nunca entro contra, tá? Nesse caso do dólar, você não entra contra, mas você vai vender aqui. No meu operacional, eu não venderia aqui. Por quê? Porque aqui é região de liquidez. Aqui não tem mais força para mim, tá? No meu operacional. Então aqui o preço pode fazer um negócio que nós chamamos de Secret Destroy, que é o que? Ou ele vai ficar aqui, ó. Ele estopa o cara que vende aqui, aí o cara compra, ele volta aqui, estopa o cara que comprou, aí ele sobe, estopa o cara que, aí ativa a compra e volta aqui e estopa o cara. Então ele pode ficar fazendo isso. Eu prefiro não vender desse jeito, tá? Então não vendo em fundo. Aqui para mim é região compradora. Dá uma olhada no índice. Olha o índice. O índice acabou indo lá no alvo, né? Que tava minha saída daqui, ó, daquele trade daquela hora aqui, ó. Minha saída tava aqui, ó, em 700 pontos, ó. Só que a minha plataforma travou e eu optei por zerar a operação, tá? Nesse cenário aqui do índice, ó. Deixa eu tirar desse bagunceira de média aí que eu... Vamos lá. Esse cenário do índice aqui agora, tá? Vamos dar uma olhada. Ó, eu tenho essa região aqui, ó, que é uma região do micro, que é uma região de order block, para mim, tá? Tem muita gente que vai vender aqui agora, ó. Vendeu perca da mínima aqui. Aqui, ó, vai acontecer o cenário que eu tô passando para vocês, ó. Uma galera vai vender aqui, vai colocar o stop aqui em cima. Aqui, ó. Vai colocar o stop aqui, tá? E teve uma galera que fez a compra
aqui, ó, e colocou o stop aqui embaixo, né? E acabou de ser estopado nesse candle aqui, ó, tá? Por quê? A pessoa pensa o seguinte: isso aqui é um fundo, veio, deu um falso rompimento, candle de ignição, num ponto de rompimento, o cara compra e põe o stop aqui, tá? Alguns venderam aqui agora, ó. Por quê? Deu um setup de retorno à média, colocou o stop aqui, tá? Então, são várias análises. Aí, no meu caso, tá? Com o meu operacional, olhando a planilha aqui agora, eu não faço venda aqui porque tá no fundo. Para mim, isso aqui é uma região que eu começo a olhar o quê? O que que eu tenho para trazer para compra? Porque esse preço pode acionar a venda do caboclo aqui e voltar para pegar o stop aqui em cima. O que que a planilha está me mostrando? A planilha está me mostrando que o preço tá muito vendido. Eu nunca vi essa quantidade de contratos acima de 190. Sempre quando chega nesse número aqui, ele tende a voltar. Só que isso não quer dizer que ele vai subir. Isso pode ser que o preço fique aqui, ó, fazendo isso aqui, tá? Aí aciona a compra aqui no rompimento de pivô, o cara compra, aí coloca o stop aqui. Vem, estopa aqui, aí o cara vende rompimento de fundo, coloca aqui, o preço volta estopa, tá? Então isso aqui é só para vocês poderem entender. Em relação à planilha, tá? A planilha não vai falar para você comprar e nem para você vender, tá? Você que vai acompanhar a planilha, 100% do risco é seu. Então tomem muito cuidado no que vocês vão fazer, a forma com que vocês vão fazer, porque a planilha não fala para você comprar e nem para você vender. Você vai usar baseado no seu operacional para poder fazer as suas operações, ok? Lá dentro da sala, nós vamos trocar ideia, é uma sala de estudo. Não é uma sala que vai ficar falando para comprar e vender em regiões. Cada um tem o seu operacional e vai usar o seu modelo operacional. Beleza? Olha o dólar. O que eu queria passar para vocês nesse vídeo aqui era isso, tá? Esse vídeo vai ficar disponível para vocês poderem assistir. Assistam o vídeo para que vocês entendam, para que quando na segunda-feira a gente for usar a planilha, vocês tenham uma noção básica do que é cada número desse aqui, ok? E como que esses números vão influenciar, tá?